Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Área segura no Brasil cresce mais de 9 milhões de hectares. Banco Central não mexeu nos juros básicos da economia. Exportações do agronegócio brasileiro seguem demonstrando excelente desempenho ao longo deste ano. Baixo excedente interno, o cultivo tardio no Brasil e a valorização externa elevaram os preços da soja no mercado doméstico nos últimos dias. O Agora Agro já está no ar. Segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o montante supera a marca de 2014, quando foram registrados 9,9 milhões de hectares segurados. Até outubro deste ano, 10 milhões de hectares foram segurados com o apoio do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR. Além da área segurada, outros números também indicam o avanço desse instrumento de gestão de riscos entre os produtores. Foram utilizados em torno de 680 milhões em subvenção ao prêmio que auxiliou financeiramente os produtores a contratar até o momento cerca de 149 mil apólices, cujo valor total segurado foi de 33 bilhões de reais. A ministra Tereza Cristina, ela tem destacado o comprometimento do Ministério com as políticas de gestão de risco e o empenho em disseminar a importância da contratação do seguro rural entre os produtores e os resultados positivos obtidos nesse sentido. Em meio ao aumento da inflação de alimentos, que começa a estender-se por outros setores, o Banco Central, o BC, não mexeu nos juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa Selic em 2% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros e, com a decisão, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central em 1986. Em julho de 2015, a taxa chegou a 14,25% ao ano. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018. Em julho de 2019, a Selic voltou a ser reduzida até alcançar 2% ao ano, agora em agosto deste ano. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Nos 12 meses terminados agora em setembro, o indicador fechou em 3,14%. Apesar de estar em aceleração por causa da alta dos alimentos, o IPCA continua abaixo do nível mínimo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Para este ano, o CMN fixou meta de inflação de 4%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. As exportações do agronegócio brasileiro, elas seguem demonstrando excelente desempenho ao longo deste ano. Pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que é da Exalc-USP, realizadas com base em dados da SECEX, mostram que, de janeiro a setembro deste ano, o volume exportado pelo setor cresceu mais de 16% frente ao mesmo período do ano passado, atingindo o recorde da série histórica. Quanto ao faturamento em dólar, nos primeiros 9 meses deste ano, somou 79 bilhões de dólares, 8% acima do registrado entre janeiro e setembro do ano passado. Esse aumento no montante, por sua vez, está relacionado ao maior volume exportado, tendo em vista que os preços médios em dólar recuaram 6% nos 9 primeiros meses deste ano, frente ao mesmo período do ano passado. Em moeda nacional,
O faturamento cresceu 26% na mesma comparação, favorecido pela desvalorização do real frente ao dólar de quase 16%. A China, a cada ano, tem aumentado a sua participação nas vendas totais do Brasil. De janeiro a setembro, 37% do total vendido pelo agronegócio brasileiro ao exterior teve como destino a China. Os países da zona do euro mantiveram participação de 14,3% e os Estados Unidos de 6,3%. O baixo excedente interno, o cultivo tardio no Brasil e a valorização externa elevaram os preços da soja no mercado doméstico nos últimos dias. Pelo menos é o que aponta o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Ainda assim, segundo os pesquisadores, as negociações estão em ritmo lento devido à retração de produtores que não têm interesse em negociar o restante da safra 2019-2020. O pouco volume disponível no mercado spot está sendo disputado por indústrias locais, que oferecem preços acima da paridade de exportação, algo incomum que, se observar, é só as indústrias que estão sinalizando não ter estoques longos, o que deixa avicultores e suinocultores em uma situação de alerta quanto ao consumo de farelo de soja agora no primeiro bimestre de 2021, especialmente diante da possibilidade do atraso da colheita da safra 2020 e 2021, devido ao atual semeio tardio. Nos últimos dias, os trabalhos de campo eles foram intensificados, favorecidos por chuvas. Quanto aos preços, o indicador CPEA-Exalc lá do Paraná avançou expressivos 4,2% entre os dias 16 e 23 de outubro e chegou a R$ 164,50 uma saca de 60 quilos. Na parcial do mês, este indicador registra a segunda maior média real da série do CEPEA, inferior apenas à verificada em outubro de 2002, quando os valores foram deflacionados pelo IGPDI de outubro de 2020. Em plena colheita da atual safra de 2020, os preços do trigo estão em alta no mercado brasileiro, impulsionados pelas quebras da safra no Rio Grande do Sul e também na Argentina, pela alta do dólar, pelo grande volume de vendas antecipadas e a colheita, e pelo maior patamar das cotações internacionais dos últimos 6 anos. Pelo menos é o que está apontando a Cogo Inteligência em Agronegócio. No mercado brasileiro, os preços do trigo lá no Paraná acumulam uma alta de 20,8% nos últimos 30 dias e de 61% entre janeiro e outubro deste ano, com negócios entre R$ 1.380 e R$ 1.400 por tonelada, enquanto no Rio Grande do Sul as cotações indicadas estão entre R$ 1.330 e R$ 1.350 por tonelada. Além da retração das vendas por parte dos produtores, o fortalecimento dos preços no mercado externo e a quebra de safra da Argentina também estão sustentando as cotações no Brasil. E depois do intervalo nós vamos falar sobre gestão de processos de negócios no agronegócio. Nós voltamos já, é um minutinho só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão.
E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando as almazinhas do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Eu vou conversar agora com Débora de Camargo Oliveira. Ela é pós-graduada em Gestão Financeira, Controladoria, MBA em Gestão de Processos e Negócios. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre gestão de processos de negócio no agronegócio. Débora de Camargo Oliveira, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que essa conversa que nós vamos ter aqui é uma conversa interessante. Só para você ter uma ideia, a Débora ela trabalha numa empresa, numa grande empresa, e passa pelas mãos dela 14 fazendas. E essas 14 fazendas que ela, vamos dizer, administra, ou gerencia, tem aproximadamente aí de 35 a 40 mil cabeças. E muita coisa passa pela mão dela, como compra de insumos, né? Leilões, administrativo, tá? Uma série de coisas. Me diga um negócio. Para administrar uma fazenda, ou 14 fazendas grandes, 35, 40 mil cabeças, precisa entender muito de fazenda ou tem que ser uma pessoa metódica, certinha, custou tanto, tem que vender por tanto, tá? Como é que é? Antônio, é um desafio, porque é uma equipe, né? E esta equipe, ela é composta por pessoas mais voltadas para a área técnica. Nós temos pessoas que são voltadas para a área técnica, que de fato acompanham toda a parte de produtividade, tudo. E também temos a equipe administrativa, onde eu me enquadro e acompanho toda a parte dos processos administrativos. Então, é um conjunto. Tem que ter pelo menos uma noção dentro da área administrativa, mas a equipe técnica que está na fazenda e que está ali no dia a dia, que de fato vai tocar e nós vamos seguir com todos os processos para que a empresa consiga trabalhar e ter os resultados que nós almejamos. Quer dizer, todo mundo tem que estar bem afinadinho, né? É como se fosse uma orquestra. Sim. Porque a parte técnica, que sêmen que vai usar, quanto vai custar esse sêmen, é claro que a Débora não está por dentro disso, não entende disso. Mas também a pessoa que está lá mexendo com isso, ele entende pra caramba daquilo ali. Justamente. Só que ele não entende, às vezes, da parte administrativa. E é aí que a coisa tem que afinar. E é aí que muita gente, que eu estou cansado de falar aqui no meu programa de rádio, que a gente escreve, que as pessoas têm que começar a trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe não é fácil não, né, Débora? É um grande desafio, né? Porque quando a gente analisa, ainda mais com a dimensão que a gente tem, por mais que tenha toda a tecnologia a nosso favor, nós estamos presentes em vários estados. Então, nós temos que lidar com processos internos, com a regulamentação de estaduais, que tem uma variação de um estado para o outro, tem as normas internas, tem as questões que envolvem também a rotina, porque por mais que tenha todo um padrão, há uma variação de estilos de gestão e isso tudo acaba impactando nos resultados. Resultados, quando eu digo questões comportamentais,
porque às vezes existem pessoas que vão ser mais metódicas, outras que vão exigir mais, são mais objetivas e acabam sendo mais ágeis. Mas independente de qual seja o estilo de gestão e a forma, a equipe ela precisa trabalhar de uma forma que se completem. E isso permite que todos consigam desenvolver o seu papel e trabalhar de uma forma assertiva para atingir o resultado. 14 fazendas. Sim. 35, 40 mil bois. Para uma mulher, é complicado? Na verdade, dentro da empresa a gente trabalha com... O nosso foco é cria. A gente tem uma pequena participação, uma fazenda menor, a fazenda no Maranhão, que a gente tem engorda, mas a maior parte é cria das fazendas e tem a questão de organizar os leilões e tudo. E não vou mentir que o início foi desafiador, porque minha formação toda foi na área administrativa, então é um cenário... É um segmento... Acredito que não seja fácil, né? Não. Não é muito fácil, né? Você acaba se familiarizando. É um desafio diário, mas que é muito gratificante a cada conquista, a cada conhecimento novo. Um dos objetivos pelo qual a Débora está aqui hoje é pelo seguinte. Primeiro, mulher. Segundo, são 14 fazendas. Terceiro, área administrativa que é chatérrima. É chato. Porque ela sabe quanto custa, por quanto tem que vender, quanto sobrou, quanto tem no caixa. Então, é ela que fica fazendo esse movimento. E o pessoal lá na frente tem que fazer a coisa andar. Então, a Débora, queira ou não, mesmo não estando, vamos dizer, imbuída tecnicamente dentro da cria, recria ou engorda, ela tem que saber alguma coisa de mercado. E é aí que eu trago a Débora para mostrar que gestão, planejamento, talvez seja a coisa mais importante para dar um resultado positivo, seja lá onde for. Pode ser um boteco na ponta da esquina e pode ser um mega hospital ou uma mega empresa. Você não precisa saber, entender de cirurgia, mas você pode ser um excelente administrador, correto? Concordo com você, Antônio. Porque, independente, o que faz o trabalho caminhar é justamente as pessoas, né? Então, você tem que estar cercado de pessoas que dominem, que consigam desenvolver um bom trabalho. E dentro da empresa nós temos isso. Nós temos o meu gerente, o Levi, é um veterinário fantástico, com muito conhecimento de mercado. E dentro da empresa nós temos agrônomos, tem os gerentes das unidades, e todos têm um conhecimento na área técnica. Poderíamos dizer que cada um na sua? Cada um na sua, mas todo mundo falando a mesma coisa? Sim. Com o mesmo objetivo? Todos claro. Com o mesmo objetivo, com certeza. E isso acaba permitindo que dentro da área administrativa eu consiga acompanhar todas as unidades. Algumas eu consigo ser mais presente que outras, mas isso depende muito da maturidade em relação à equipe que nós temos também. E a cada atividade nós conseguimos ir gerenciando, temos processos bem definidos, normas, e com isso nós conseguimos chegar a resultados tanto na parte de produção quanto na parte financeira com os retornos dos faturamentos, que nós temos os leilões, nós temos o circuito de leilões e a empresa tem um gado com altíssima qualidade. E isso é resultado de uma gestão que nós temos, de uma gestão de processos e de uma equipe com uma sinergia fantástica. Há quanto tempo você faz parte dessa equipe? Eu estou na empresa há 7 anos e no departamento de pecuária, na área de processos administrativos, na área de pecuária, há 6 anos. Bom, a Débora, além disso, ela participa também, as fazendas que a Débora participa na área administrativa, tem cria, tem recria, tem leilão, boi, tem soja, tem milho, né? Temos. Não é só o boi. Então, 7 anos numa empresa, se não fosse boa de serviço, com 6 meses já tinha,
caído fora. Então, é o seguinte, o objetivo dessa nossa conversa é mostrar o seguinte, gestão em primeiro lugar. Primeiro lugar, organização. É a partir daí que a coisa começa a andar. Mesmo que você seja sozinho, ou em 2, ou em 3, ou em 10, ou em 50. A linguagem tem que ser a mesma. Todo mundo com o mesmo objetivo. Aumentar a produção, a produtividade e ganhar dinheiro. É isso aí? Não, com certeza. Não tem outro caminho, né? Não, e sem dizer que, em relação a essa questão da gestão, nós temos que ter em mente que a tecnologia está ao nosso favor, e não só a tecnologia, mas também nós temos que utilizar das pessoas, a equipe tem que estar qualificada, nós temos que formar em casa também, e não só isso, mas o elo disso tudo é o processo. Então, nós temos que fazer um gerenciamento de processos, onde seja possível você padronizar, ter um mapeamento, uma descrição, as pessoas terem consciência e conhecimento de qual é o impacto do seu trabalho para a área do outro, para o serviço do outro. Porque isso acaba permitindo que você conheça quais as atividades, permita evitar gargalos e também... E fazer a roda girar. Isso, a engrenagem para as coisas caminharem de forma... certinha. Efetiva, né? Efetiva. Bom, eu conversei com Débora de Camargo Oliveira, ela é especialista em gestão financeira e controladoria e também em gestão de processos de negócios. E hoje a Débora participa aí de um processo de 14 fazendas e aproximadamente 35, 40 mil animais. Débora, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Adorei, fantástica a nossa conversa. E eu espero trazê-la mais vezes aqui, ok? Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Débora. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O mundo é um livro. E quem fica sentado em casa lê somente uma página. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.